Agora, no Arena Eleições, a gente vai destacar os bastidores das campanhas dos candidatos com foco nas mulheres. Em entrevista à CNN, a defesa de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, afirmou que vai apresentar argumentos à Corte Eleitoral para que Michele Bolsonaro não seja tida como uma apoiadora comum. Para advogados do QG bolsonarista, Michele é uma apoiadora diferenciada na condição de primeira-dama e isso justificaria a participação dela em mais de 25% do horário eleitoral. Caio, a gente sabe a importância de Michele Bolsonaro nessa campanha para tentar trazer mulheres e, claro, manter a posição privilegiada que o presidente já tem entre os evangélicos. Exatamente, Márcio. E toda essa preocupação das campanhas adversárias em relação à participação da Michele só mostra que a estratégia da campanha, depois de muita insistência, pelo que a gente sabe, com a própria Michele, que no início ela rejeitava participar, entrar na campanha, demonstra que a estratégia é bem sucedida. O que eles avaliam, como você disse, é até que ponto ela é uma apoiadora comum ou ela é, de fato, a primeira-dama. Mas a leitura, eu já tinha feito isso aqui na semana passada, a grande leitura política que dá para fazer de toda essa judicialização do fator Michele é que a entrada da Michele, de fato, ajudou o presidente Jair Bolsonaro a reduzir a distância nesse eleitorado, a ter uma entrada, a humanizar, a tirar um pouco essa impressão, né, que o presidente tem, essa dureza toda, né, no estilo, a colocar uma mulher, primeira-dama, jovem, que fala muito bem, religiosa, né, que prega e como um fator determinante na campanha, porque assim ela é considerada. Mas até onde eu entendo, pode ser que eu esteja errada, não existe essa figura do apoiador comum e do apoiador diferenciado perante a justiça eleitoral. Ela não é candidata a nada, ela não é candidata a presidente, ela não é candidata a vice-presidente, a senadora, a deputada, a nada. Então ela não tem esse direito, não tem como o presidente Jair Bolsonaro terceirizar parte da sua candidatura a Michele Bolsonaro. Ela tem que ficar restrita aos 25%, que é o que está na lei eleitoral. Eu só falei a tese, eu não falei se ela está certa ou não. Só entende? a tese. Primeira-dama não é cargo, muito menos cargo eletivo. Exato, né? assim, como é que justifica isso? Mas acho que tem uma questão que é a estratégia publicitária e não a das redes sociais que eles estão levando. Vamos reparar que na campanha eleitoral o Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o Jair, né? É o seu Jair. O seu Jair que fala o que pensa, o seu Jair que defende as outras pessoas. O marido da Michele, inclusive, nem é o Bolsonaro, é o Jair. Ela se dirige ao presidente da República como Jair. Para tentar, nesse aspecto, humanizá-lo, né? De tentar humanizá-lo. Por isso que tem uma tentativa tão grande da candidatura em conseguir mais espaço para a esposa do Jair. Agora, isso é interessante. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui o papel de Michele Bolsonaro, a gente sabe que, do outro lado, do lado petista, também há movimentos nesse sentido. Neste último fim de semana, Janja da Silva, esposa do candidato pelo PT, Lula, fez a primeira participação dela numa propaganda eleitoral. Até então, Janja só tinha aparecido em eventos de campanha pelo país. A fala na peça publicitária foi naturalmente direcionada a mulheres. E daí a questão, Raquel, até que ponto Janja a gente pode colocá-la na mesma altura de importância de campanha a Michele Bolsonaro? Eu não acredito, acho que o Renato também pode mencionar isso, mas eu acho que a Janja, ela fala com uma eleitora que já é eleitora de Lula. Né? O Lula já tem um apoio maciço entre as mulheres por conta da rejeição que as mulheres têm a Bolsonaro, principalmente por conta da pandemia e por conta da questão das armas, então, né? E também da caristia. Acho que são os três fatores que mais levam as mulheres a votarem em Lula. A Michele fala com essa eleitora evangélica, com essa eleitora mais pobre, com uma eleitora conservadora. A Janja não fala com essa eleitora. A Janja fala com uma eleitora mais moderna que já não vota no Jair, não é, Renato? Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar ao comentário da Raquel. Ô, Márcio, acho que tem um outro aspecto também que é importante disso, que é a capacidade de comunicação na Michele Bolsonaro, que talvez não seja tão explorada e que é muito
ela é muito competente no que ela faz nessa mensagem, principalmente para o público evangélico. Ela sabe falar com os seus irmãos e chegar com as mensagens de uma forma muito clara, muito direta. A Janja, ela tem um papel mais até de... Se a Michelle busca humanizar Bolsonaro, talvez Janja tente suavizar Lula, ou até atualizar, fazer um update em algumas agendas, porque o próprio ex-presidente Lula admite que ele tem dificuldade em se colocar de determinadas formas em relação às mulheres. Comete algumas gafes ao falar que serviço doméstico é serviço de mulher e não. E hoje em dia o debate aqui é de homens e mulheres de forma igual e de quaisquer configurações de famílias, etc. Então, ela tem esse papel mais de bastidor nesse sentido de tentar atualizar a embocadura de Lula para o momento atual, enquanto Michelle Mas essas gafes não tiram foto do Lula, né? Não é tirar Dificilmente, voto. Não é tirar voto, mas é esse tipo de casca de banana que o Lula se coloca quando comete esse tipo de gafe, que ela tenta evitar. Yuri, tem uma diferença na casca de banana que o Lula entra com a casca de banana que o Bolsonaro entra. Sim. As cascas de banana do Bolsonaro fazem ele perder voto. Fazem perder o voto da coluna do meio. As cascas de banana que o Lula faz, o eleitor do Lula não tem alternativa. Ela não é tão decisiva, sem dúvida alguma. Ele não tem alternativa. Ele vai fazer em quê? Vai votar no Bolsonaro? Vai votar no Ciro, que falou já uma certa... Não tem alternativa.